Na manhã de 23 de junho de 1981, 23 crianças embarcaram no ônibus escolar amarelo, número 47, na pequena cidade de Pedra Azul, interior de Minas Gerais, para o que deveria ser uma excursão educativa à Gruta de Maquiné. Nenhuma delas retornaria para casa naquele dia. 25 anos depois, quando o veículo foi encontrado completamente selado por formações rochosas em uma caverna inexplorada, a descoberta revelaria um mistério que desafiaria tudo o que se sabia sobre o desaparecimento mais perturbador da história brasileira. Para entender a magnitude do que aconteceu naquele dia de inverno de 1981, é preciso conhecer Pedra Azul, uma cidade de apenas 8.000 habitantes encravada na Serra do Espinhaço, conhecida por suas formações geológicas únicas e turismo de aventura. Era o tipo de lugar onde todos se conheciam, onde crianças brincavam nas ruas sem supervisão e onde eventos como o desaparecimento de um ônibus escolar simplesmente não aconteciam. A Escola Municipal Professor Antônio Carlos estava organizando sua excursão anual para a famosa Gruta de Maquiné, localizada a apenas 40 quilômetros da cidade. A viagem era uma tradição aguardada por todos os alunos do 5º ao 7º ano, uma oportunidade de aprender sobre geologia e espeleologia fora da sala de aula. O ônibus escolar número 47 era um Mercedes-Benz 1113 amarelo de 1978, mantido em excelente condição pela Prefeitura Municipal. Seu motorista, João Batista dos Santos, de 42 anos, tinha 15 anos de experiência transportando crianças e era conhecido por sua pontualidade, prudência e carinho com os estudantes. Nunca havia registrado um único acidente ou incidente em toda a sua carreira. Acompanhando as crianças estavam 2 professoras. Maria Helena Oliveira, de 35 anos, formada em Geografia e especialista em Educação Ambiental, e Carmen Lúcia Santos, de 28 anos, professora de Ciências que havia organizado a excursão educativa. Ambas eram respeitadas na comunidade e experientes em viagens escolares. As 23 crianças, com idades entre 10 e 13 anos, representavam alguns dos melhores alunos da escola. Haviam sido selecionadas com base em notas e comportamento, tornando a excursão uma recompensa pelo bom desempenho acadêmico. Era um grupo especial, recordaria anos depois a diretora Marlene Rodrigues. Crianças responsáveis, inteligentes, que seus pais confiavam completamente à escola. Nunca imaginamos que algo pudesse dar errado. A partida estava marcada para as 8 horas da manhã de uma terça-feira ensolarada de junho. O cronograma era simples. Chegada à Gruta de Maquiné, às 9h30, visita guiada de 2 horas, almoço no local, tempo livre para exploração supervisionada e retorno previsto para as 16 horas. As famílias se despediram de seus filhos com a tranquilidade habitual. Mães entregaram lanches extras, pais lembraram sobre comportamento adequado e avós acenaram das janelas enquanto o ônibus amarelo saía lentamente da escola municipal. Lembro que minha filha Ana estava tão animada, conta Conceição Ferreira, mãe de uma das crianças. Ela havia estudado sobre as formações rochosas durante semanas. Disse que ia trazer pedras bonitas para mim. Foi a última vez que falei com ela. O ônibus seguiu pela BR-259 em direção à Gruta de Maquiné, uma rota que João Batista conhecia perfeitamente. O primeiro trecho da viagem transcorreu normalmente, com as crianças cantando músicas escolares e as professoras revisando informações sobre a formação geológica que iriam visitar. Às 9h15, João Batista fez sua última comunicação via rádio com a central da prefeitura, informando que estavam próximos ao destino e que o tempo estimado de chegada permanecia inalterado. Sua voz soava normal, sem qualquer indicação de problemas. Ônibus 47 para a Central.
Foi registrado na gravação, que seria analisada inúmeras vezes nos anos seguintes. Tudo tranquilo aqui. Chegando em 15 minutos. Crianças ansiosas para ver a gruta. Câmbio. Essa foi a última comunicação recebida do ônibus escolar número 47. Quando 10 horas chegaram e o grupo não havia aparecido na gruta de Maquiné, os funcionários do local começaram a se preocupar. Tentaram contato via rádio, mas não receberam resposta. Às 10h30, ligaram para a escola municipal, informando sobre o atraso. Inicialmente, todos assumiram que havia ocorrido algum problema mecânico simples. Ônibus quebram, pneus furam, essas coisas acontecem. A diretora Marlene tentou contato via rádio várias vezes, sem sucesso. Às 11 horas, a preocupação se transformou em alarme. A prefeitura enviou uma viatura da Polícia Militar para percorrer a rota entre Pedra Azul e a Gruta de Maquiné, procurando por qualquer sinal do ônibus desaparecido. O que encontraram foi ainda mais perturbador que um acidente. Absolutamente nada. A BR-259 é uma rodovia praticamente reta, com boa visibilidade e poucos pontos onde um veículo do tamanho de um ônibus escolar poderia sair da pista sem ser notado. Não havia marcas de freada, destroços ou qualquer evidência de que o ônibus havia passado por problemas na estrada. Era como se eles tivessem simplesmente desaparecido do mapa, relatou o sargento Carlos Mendes, que liderou a primeira busca. Um ônibus amarelo com 26 pessoas a bordo não some assim, do nada. Às 12 horas, quando ficou claro que algo sério havia acontecido, a prefeitura acionou a Polícia Civil e iniciou um protocolo de emergência. Comunicações foram feitas para todas as cidades vizinhas, hospitais foram alertados e uma operação de busca massiva foi organizada. A notícia se espalhou por Pedra Azul como fogo em palha seca. Pais desesperados se dirigiram à escola exigindo respostas que ninguém podia dar. O pequeno pátio da escola municipal se transformou em um centro de crise improvisado, com famílias chorando, autoridades tentando organizar as buscas e jornalistas começando a chegar de cidades maiores. Foi o dia mais longo de nossas vidas, lembra Roberto Silva, pai do menino Carlos, de 11 anos. Você fica imaginando o pior, mas também se apegando à esperança de que é só um mal-entendido, que logo eles vão aparecer com alguma explicação simples. A operação de busca se intensificou durante a tarde. Helicópteros da Polícia Militar sobrevoaram toda a região entre Pedra Azul e a Gruta de Maquiné. Equipes terrestres percorreram estradas secundárias, caminhos rurais e trilhas de terra que um ônibus teoricamente não conseguiria acessar. Bombeiros especializados em resgate foram chamados para verificar ravinas, córregos e qualquer área onde o veículo pudesse ter caído. Cães farejadores foram trazidos de Belo Horizonte para tentar localizar qualquer vestígio das pessoas desaparecidas. Conforme o dia avançava sem resultados, hipóteses cada vez mais dramáticas começaram a ser consideradas. Sequestro era a primeira possibilidade, embora Pedra Azul fosse uma cidade pacata sem histórico de crimes violentos. Acidentes catastróficos eram outra teoria, mas a ausência total de evidências físicas tornava essa explicação improvável. Começamos a considerar cenários que pareciam saídos de filme, admitiu o delegado Mário Augusto Pereira, responsável pela investigação inicial. Mas quando 26 pessoas desaparecem sem deixar rastro, você tem que explorar todas as possibilidades, mesmo as mais bizarras. À medida que a noite se aproximava, a desesperança tomava conta das famílias. Os pais haviam passado o dia inteiro na escola, aguardando notícias que não chegavam. Alguns organizaram suas próprias buscas, percorrendo estradas e trilhas conhecidas na região. Eu conhecia cada pedra, cada árvore daquelas redondezas, conta o agricultor José Antônio, pai da menina Luísa. Saí com minha caminhonete e percorri lugares onde nem jipe consegue chegar.
Gritei o nome da minha filha até ficar rouco. Não encontrei nada. A Polícia Federal foi acionada na manhã seguinte, 24 de junho, elevando a investigação para nível nacional. Agentes especializados em sequestro e crimes contra crianças chegaram de Brasília trazendo equipamentos avançados e métodos investigativos mais sofisticados. Estava claro que não era um caso comum, explicou o agente federal Ricardo Moura, que lideraria a investigação pelos próximos 2 anos. Um ônibus escolar inteiro desaparecendo, sem deixar vestígios, requeria recursos e expertise que a polícia local, por melhor que fosse, não tinha. A investigação federal começou reconstruindo meticulosamente os últimos momentos conhecidos do ônibus. Foram entrevistados funcionários da escola, familiares das crianças, motoristas que poderiam ter visto o veículo na estrada e qualquer pessoa que tivesse tido contato com o grupo nas horas anteriores ao desaparecimento. João Batista dos Santos, o motorista, foi investigado exaustivamente. Sua vida pessoal, finanças, relacionamentos e histórico criminal foram examinados em detalhes. Não foram encontradas irregularidades. Era um homem comum, trabalhador, sem dívidas significativas ou inimigos conhecidos. As professoras Maria Helena e Carmen Lúcia passaram pelo mesmo escrutínio investigativo. Ambas eram profissionais respeitadas, sem qualquer indicação de comportamento suspeito ou conexões com atividades criminosas. Estávamos procurando por algum fator humano que explicasse o desaparecimento, explica o agente Moura. Mas quanto mais investigávamos as pessoas envolvidas, mais claro ficava que eram todas vítimas de algo que aconteceu a elas, não algo que elas causaram. A busca física se expandiu para uma área de mais de 500 quilômetros quadrados, ao redor da rota planejada. Foram utilizados helicópteros com câmeras termais, drones experimentais emprestados pela Universidade Federal e até mesmo aviões cedidos pela Força Aérea Brasileira. Mergulhadores verificaram represas, lagoas e trechos fundos de rios na região. Espeleólogos exploraram cavernas conhecidas, pensando na possibilidade remota de que o ônibus tivesse se perdido e entrado em algum sistema de grutas. Deixamos pedra sobre pedra, garantiu o coronel dos bombeiros Fernando Lopes. Se aquele ônibus estivesse em qualquer lugar da região, nós teríamos encontrado. Mas semanas se passaram sem qualquer descoberta significativa. A operação de busca massiva foi gradualmente reduzida, embora investigações pontuais continuassem por meses. A imprensa nacional começou a dar ampla cobertura ao caso. O mistério do ônibus escolar de Pedra Azul virou manchete em jornais de todo o país. Programas de televisão especializados em casos não resolvidos dedicaram episódios inteiros ao desaparecimento. A cobertura midiática trouxe centenas de supostas pistas. Pessoas de todo o Brasil ligavam afirmando ter visto o ônibus, as crianças, ou ter informações sobre o paradeiro do grupo. Cada relato era investigado, mas nenhum levava a resultados concretos. Recebíamos, em média, 50 chamadas por dia, lembra a investigadora civil Lúcia Mendanha. A maioria era de pessoas bem intencionadas, que realmente acreditavam ter visto algo. Outras eram de aproveitadores tentando extorquir dinheiro das famílias. Todas tinham que ser verificadas. Mas teorias conspiratórias começaram a surgir. Alguns especulavam sobre envolvimento de seitas religiosas que teriam sequestrado as crianças para rituais. Outros sugeriram conexões com tráfico internacional de menores. Havia até quem propusesse explicações sobrenaturais ou extraterrestres. Quando a ciência e a lógica não conseguem explicar algo, observou o psicólogo Dr. Marcos Antônio, que acompanhou as famílias durante o processo, as pessoas começam a buscar respostas em lugares cada vez mais improváveis. O impacto na pequena comunidade de Pedra Azul foi devastador.
23 famílias haviam perdido seus filhos em circunstâncias inexplicáveis. A escola municipal cancelou todas as excursões por tempo indeterminado. O clima de confiança e tranquilidade que caracterizava a cidade foi substituído por paranoia e medo. Pedra Azul nunca mais foi a mesma, reflete o ex-prefeito João Carlos Nascimento. Era uma cidade onde deixávamos as portas abertas, onde as crianças brincavam na rua até tarde. Depois do desaparecimento, todo mundo ficou com medo. Ninguém mais confiava em deixar os filhos fora de vista. Meses se transformaram em anos. Em 1983, 2 anos após o desaparecimento, as famílias organizaram uma cerimônia memorial no cemitério local. 23 lápides simbólicas foram erguidas, uma para cada criança desaparecida, além de 3 para os adultos que estavam com elas. Não eram túmulos de verdade, explica Conceição Ferreira. Não tínhamos corpos para enterrar, mas precisávamos de um lugar para ir para orar, para deixar flores. Precisávamos de um espaço para o nosso luto. A investigação oficial permaneceu ativa por 5 anos até 1986, quando foi formalmente arquivada por falta de evidências. O caso foi classificado como desaparecimento sem conclusão, uma categoria legal que deixava a porta aberta para a reabertura se novas evidências surgissem. Mas as famílias nunca desistiram. Formaram uma associação informal que continuou pressionando autoridades e organizando buscas próprias. Todos os anos, no aniversário do desaparecimento, realizavam caminhadas, relembrando o caso e pedindo que a investigação fosse retomada. Eram nossos filhos, disse Roberto Silva durante uma entrevista em 1990. Você não desiste dos seus filhos. Não importa quanto tempo passe, você continua procurando, continua esperando respostas. Conforme os anos passavam, algumas famílias se mudaram de Pedra Azul, incapazes de suportar as memórias constantes. Outras permaneceram, transformando a busca por seus filhos em uma missão de vida. José Antônio, pai da menina Luísa, se tornou uma espécie de detetive amador. Estudou mapas geológicos da região, aprendeu sobre formações rochosas e desenvolveu teorias próprias sobre o que poderia ter acontecido ao ônibus. Eu sabia que eles estavam em algum lugar por aqui, insistia José Antônio. 26 pessoas e um ônibus não evaporam. Eles estavam escondidos em algum lugar que ainda não tínhamos procurado. Em 1995, 14 anos após o desaparecimento, houve uma renovação momentânea de esperança quando um grupo de espeleólogos explorando cavernas na região encontrou destroços de um veículo antigo. Famílias e autoridades se mobilizaram rapidamente, mas a investigação revelou que se tratava de um carro abandonado décadas antes, sem qualquer conexão com o ônibus escolar. Cada falso alarme era como morrer de novo, admite Conceição Ferreira. Você sente aquela explosão de esperança, pensa que finalmente vai ter respostas, e depois descobre que não é nada. É um tipo de tortura emocional que não desejo para ninguém. No final dos anos 1990, muitas das crianças desaparecidas já seriam adultos. Algumas famílias começaram a celebrar aniversários simbólicos, imaginando como seus filhos estariam se tivessem crescido normalmente. Minha Ana faria 28 anos em 1999, calculou Conceição durante uma entrevista. Eu ficava imaginando se ela teria se casado, se eu seria avó. Eram pensamentos dolorosos, mas também era uma forma de manter ela viva na minha memória. A entrada do novo milênio trouxe algumas mudanças tecnológicas que reacenderam esperanças. Computadores mais avançados permitiam análises mais detalhadas de dados antigos. Sistemas de GPS facilitavam mapeamentos precisos da região. Equipamentos de imageamento por satélite ofereciam novas possibilidades de busca.
Em 2001, exatamente 20 anos após o desaparecimento, a Polícia Federal decidiu reabrir oficialmente o caso. Novas tecnologias e métodos investigativos justificavam uma nova tentativa de resolver o mistério. 20 anos é muito tempo, declarou o novo agente responsável, Fernando Castro. Mas também é tempo suficiente para que novas evidências possam ter surgido, para que testemunhas possam estar mais dispostas a falar, para que tecnologias avançadas possam revelar pistas que passaram despercebidas. A reabertura do caso trouxe nova atenção da mídia e renovou a esperança das famílias. Programas de televisão revisitaram a história, documentários foram produzidos e o caso voltou a ser discutido nacionalmente. Mas 2 anos de investigação renovada também não produziram avanços significativos. Os mesmos becos sem saída, as mesmas ausências de evidências físicas, os mesmos mistérios sem solução. Em 2003, o caso foi novamente arquivado, desta vez com uma nota oficial reconhecendo que todos os métodos investigativos disponíveis foram esgotados sem produzir resultados conclusivos. Para as famílias, foi mais um golpe devastador. 22 anos após perderem seus filhos, ainda não tinham respostas, ainda não tinham closure, ainda não sabiam se deveriam manter esperança ou aceitar uma perda definitiva. É um tipo especial de inferno, filosofou Roberto Silva. Quando alguém morre, você sofre, mas eventualmente aprende a viver com a perda. Quando alguém desaparece assim, você fica preso em um limbo eterno. Nunca sabe se deve chorar ou manter esperança. Em 2005, 24 anos após o desaparecimento, restavam apenas 8 famílias originais ainda vivendo em Pedra Azul. Muitas haviam se mudado, algumas haviam falecido de causas naturais agravadas pelo estresse do luto prolongado. José Antônio, agora com 68 anos, continuava suas buscas individuais pelas montanhas ao redor da cidade. Tinha desenvolvido um mapa detalhado de cada caverna, ravina e formação rochosa em um raio de 100 quilômetros. As pessoas acham que sou louco, admitia José Antônio. Talvez sejam, mas enquanto eu puder caminhar, vou continuar procurando minha filha. Foi durante uma dessas buscas solitárias, em março de 2006, que José Antônio fez a descoberta que mudaria tudo. Explorando uma área de formações rochosas calcárias a cerca de 15 quilômetros da rota original do ônibus, José Antônio notou algo que nunca havia visto antes. Uma abertura na rocha que parecia ter sido recentemente exposta por erosão. Eu conhecia aquela região como a palma da minha mão, contaria depois. Havia passado ali centenas de vezes nos últimos 25 anos. Aquela abertura definitivamente não existia antes. Intrigado, José Antônio decidiu investigar. A abertura levava a uma caverna que parecia se estender profundamente na montanha. Armado apenas com uma lanterna e movido por 25 anos de esperança desesperada, ele começou a explorar. O que encontrou a 60 metros de profundidade mudaria para sempre a compreensão sobre o que aconteceu ao ônibus escolar número 47 em junho de 1981. Selado por formações rochosas que haviam crescido ao longo de décadas, perfeitamente preservado em uma câmara natural no coração da montanha, estava o ônibus amarelo. E dentro dele, 25 anos depois de terem desaparecido misteriosamente, estavam as respostas que José Antônio e as outras famílias haviam procurado por uma vida inteira. A descoberta que José Antônio fez naquela manhã de março de 2006 desafiaria tudo o que se sabia sobre física, geologia e os limites do que é possível no mundo real. Quando sua lanterna iluminou a carroceria amarela desbotada do ônibus escolar número 47,
Perfeitamente preservado no coração da montanha, o homem que havia procurado sua filha por 25 anos caiu de joelhos e chorou como não chorava desde o dia do desaparecimento. Mas o que José Antônio encontrou dentro do ônibus seria ainda mais extraordinário e perturbador do que a simples localização do veículo. A caverna onde o ônibus estava localizado era uma formação geológica impossível. Segundo especialistas que posteriormente estudaram o local, as formações rochosas que selavam a entrada haviam levado décadas para se formar através de processos naturais de sedimentação e cristalização mineral. Era como se o ônibus tivesse sido colocado ali antes que as rochas existissem, ou como se as próprias rochas tivessem crescido ao redor do veículo. Do ponto de vista geológico, o que encontramos não faz sentido, explicaria depois o Dr. Carlos Eduardo Mendes, especialista em formações calcárias da UFMG. As características mineralógicas das rochas indicam um processo de formação que levaria no mínimo 40 a 50 anos. Mas sabemos que o ônibus desapareceu apenas 25 anos atrás. José Antônio, tremendo de emoção e adrenalina, conseguiu fotografar o ônibus com uma câmera descartável que sempre carregava em suas buscas. As imagens que capturou naquele dia se tornariam algumas das mais analisadas e debatidas na história da criminologia brasileira. O ônibus estava posicionado de forma estranha dentro da caverna, como se tivesse sido cuidadosamente manobrado para caber no espaço disponível. Não havia sinais de impacto, arranhões nas rochas ou evidências de que o veículo havia sido forçado através da entrada. Mais intrigante ainda, as janelas estavam embaçadas por dentro, como se tivesse havido pessoas respirando no interior do veículo até muito recentemente. José Antônio tentou se aproximar do ônibus, mas a configuração da caverna tornava o acesso difícil. Havia uma queda de cerca de 3 metros entre a entrada da caverna e o piso onde o ônibus estava estacionado. Sem equipamento adequado de escalada, ele não conseguiu descer para investigar mais de perto. Com as mãos tremendo, José Antônio tirou mais algumas fotos e marcou cuidadosamente a localização da caverna no seu mapa pessoal antes de correr de volta para Pedra Azul. Durante toda a caminhada de 2 horas até a cidade, uma única pergunta ecoava em sua mente. Se o ônibus estava ali, onde estavam as pessoas? A chegada de José Antônio à delegacia de Pedra Azul causou um alvoroço imediato. O delegado Sebastião Carvalho, que havia assumido o posto apenas 2 anos antes e conhecia o caso apenas pelos arquivos, inicialmente duvidou das afirmações do homem de 68 anos, que todos na cidade conheciam como o pai que nunca desistiu. Delegado, José Antônio disse, espalhando as fotos sobre a mesa, encontrei o ônibus. Depois de 25 anos, encontrei o ônibus das crianças. As fotografias, embora de qualidade limitada devido à câmera descartável e à pouca luz da caverna, claramente mostravam um veículo amarelo de grandes dimensões em um ambiente rochoso subterrâneo. O número 47 era vagamente visível na lateral do ônibus. O delegado Carvalho imediatamente acionou a Polícia Civil de Belo Horizonte e a Polícia Federal. Em questão de horas, uma equipe de investigação estava a caminho de Pedra Azul, junto com especialistas em espeleologia e resgate em cavernas. A notícia da descoberta se espalhou pela cidade com velocidade impressionante. As famílias que ainda viviam em Pedra Azul se dirigiram imediatamente para a delegacia, onde José Antônio repetiu sua história dezenas de vezes para autoridades, jornalistas e vizinhos desesperados por respostas. Foi como se os últimos 25 anos tivessem sido comprimidos em um único momento, lembra Conceição Ferreira. De repente, todas as emoções que havíamos tentado controlar durante décadas explodiram de uma vez.
A equipe de resgate chegou à Pedra Azul na manhã seguinte, liderada pelo especialista em cavernas João Paulo Martinelli e pela investigadora federal doutora Amanda Costa. Equipados com tecnologia moderna de exploração subterrânea, desceram pela primeira vez ao local onde o ônibus havia sido encontrado. O que descobriram confirmou e, ao mesmo tempo, complicou ainda mais o mistério. O ônibus estava, de fato, perfeitamente preservado. A carroceria amarela mantinha sua cor original, protegida da oxidação pelo ambiente estável da caverna. Os pneus ainda estavam cheios, o para-brisa estava intacto e a placa traseira era claramente legível. Mas quando a equipe conseguiu forçar a abertura da porta traseira do ônibus, encontraram algo que ninguém havia antecipado. O interior estava completamente vazio. Não havia corpos, não havia esqueletos, não havia roupas, mochilas, livros escolares ou qualquer evidência de que 26 pessoas haviam estado no veículo quando ele chegou àquele local. Era como se o ônibus tivesse sido cuidadosamente limpo, relatou João Paulo Martinelli. Todos os assentos estavam em perfeitas condições, mas não havia absolutamente nada que indicasse ocupação humana recente. A análise forense inicial do interior do ônibus revelou algumas pistas intrigantes. Havia sinais microscópicos de ocupação. Fibras de tecido que correspondiam ao tipo de uniforme usado pelas crianças em 1981, impressões digitais nos corrimãos e janelas, e vestígios de alimentos que poderiam ter vindo dos lanches que as crianças levaram para a excursão. Mas havia também evidências de que o ônibus havia sido habitado por um período muito mais longo do que apenas algumas horas. Análises químicas detectaram acúmulo de dióxido de carbono que sugeria respiração humana prolongada, e havia sinais de que água havia sido coletada e armazenada no veículo. Os dados sugeriam que pessoas haviam vivido naquele ônibus por semanas, talvez meses, explicou a doutora Amanda Costa. Mas isso criava mais perguntas do que respostas. Como sobreviveram? O que comeram? E, mais importante, onde estão agora? A investigação da caverna revelou aspectos ainda mais desconcertantes. O sistema de cavernas era muito mais extenso do que aparentava inicialmente, com túneis e câmaras que se estendiam por quilômetros através da montanha. Algumas passagens eram largas o suficiente para uma pessoa caminhar confortavelmente, enquanto outras eram tão estreitas que requeriam rastejamento. Em várias dessas câmaras secundárias, a equipe de exploração encontrou evidências de habitação humana prolongada. Havia áreas onde fogueiras haviam sido feitas, locais onde água havia sido coletada das formações rochosas, e até mesmo rudimentares sistemas de coleta de comida, incluindo fungos comestíveis que cresciam nas paredes úmidas da caverna. Alguém havia transformado esse sistema de cavernas em um refúgio de sobrevivência, observou Martinelli. Havia sinais de planejamento, organização, conhecimento de técnicas de sobrevivência. Não era o trabalho de pessoas desesperadas, era o trabalho de pessoas que sabiam o que estavam fazendo. Mais perturbador ainda eram as descobertas nas câmaras mais profundas do sistema. A aproximadamente 200 metros da entrada, a equipe encontrou o que parecia ser uma sala de aula improvisada. Havia bancos feitos de pedras arranjadas, quadros rudimentares feitos de pedra lisa, onde equações matemáticas e lições ainda eram vagamente visíveis, e até mesmo uma biblioteca de livros cuidadosamente protegidos da umidade. Os livros incluíam textos escolares de matemática, ciências e português, todos datados do início dos anos 1980. Havia também livros sobre sobrevivência, geologia e técnicas de vida subterrânea que claramente não eram materiais escolares originais. Era como se alguém tivesse continuado educando as crianças depois que chegaram às cavernas, especulou a doutora Costa. Mas quem e por quê? As famílias que haviam sido mantidas informadas sobre cada descoberta
reagiram com uma mistura de esperança e confusão. Por um lado, as evidências sugeriam que seus filhos haviam sobrevivido ao que quer que tivesse causado o desaparecimento inicial. Por outro lado, a ausência de corpos ou pessoas vivas levantava novas e aterrorizantes possibilidades. Parte de mim ficou aliviada, admitiu Conceição Ferreira. Se eles sobreviveram por um tempo, significa que não morreram imediatamente. Mas isso também significava que eles estiveram presos lá embaixo, provavelmente com medo, provavelmente sofrendo. A investigação se expandiu para incluir uma análise detalhada da geologia da região. Como o ônibus havia chegado àquele local? As evidências físicas simplesmente não apoiavam qualquer explicação lógica. A entrada da caverna que José Antônio havia descoberto era muito pequena para permitir a passagem de um ônibus. Mesmo que houvesse uma entrada maior em algum momento do passado, a análise geológica indicava que toda a área havia sido geologicamente estável por décadas. É como se o ônibus tivesse se materializado dentro da caverna, admitiu o geólogo Dr. Mendes. Não há evidência física de como ele chegou lá. A equipe de investigação considerou a possibilidade de que houvesse outra entrada para o sistema de cavernas, talvez uma que tivesse desabado ou sido bloqueada após a chegada do ônibus. Usando radar de penetração no solo e equipamentos sísmicos, mapearam todo o sistema subterrâneo em busca de passagens seladas. O que encontraram foi ainda mais confuso. Havia evidências de várias entradas que haviam sido deliberadamente seladas com rochas e sedimentos. Não era colapso natural, era trabalho humano intencional. Alguém havia bloqueado sistematicamente todas as outras entradas, concluiu Martinelli. A caverna havia sido transformada em uma fortaleza subterrânea, com apenas uma entrada secreta que levou 25 anos para ser descoberta. Enquanto isso, a análise do próprio ônibus revelava mais mistérios. O veículo estava em condições mecânicas surpreendentemente boas, considerando que havia passado 25 anos em uma caverna. O motor, embora sem combustível, parecia funcional. Os componentes elétricos estavam intactos, protegidos da corrosão pela atmosfera estável da caverna. Mas havia modificações que não existiam quando o ônibus desapareceu em 1981. Sistemas de ventilação rudimentares haviam sido instalados, conectando o interior do veículo aos túneis de ar natural da caverna. Tanques de água improvisados haviam sido adicionados, junto com compartimentos de armazenamento que sugeriam preparação para a habitação prolongada. Alguém havia convertido esse ônibus escolar em uma espécie de habitat de sobrevivência, explicou o técnico em veículos Carlos Nogueira. As modificações eram inteligentes, funcionais, feitas por alguém que entendia tanto de mecânica quanto de sobrevivência. A descoberta mais perturbadora veio na terceira semana da investigação, quando a equipe encontrou uma câmara no ponto mais profundo do sistema de cavernas. Ali, cuidadosamente arranjados em nichos naturais da rocha, estavam 23 pequenos objetos pessoais que as famílias reconheceram imediatamente. Havia a boneca de pano da menina Ana, o carrinho de brinquedo do garoto Carlos, o livro de contos de fadas que Luísa sempre carregava e outros pertences que os pais lembravam de ter visto pela última vez nas mãos de seus filhos no dia da excursão. Os objetos estavam arranjados de forma quase ritualística, como se fossem oferendas ou memorial. Junto com eles, havia 3 objetos que pertenciam aos adultos: o relógio de João Batista, a bolsa da professora Maria Helena e os óculos da professora Carmen Lúcia. Era como um santuário, descreveu a doutora Costa. Como se alguém tivesse criado um local sagrado para honrar a memória das pessoas que haviam estado lá. Mas se os objetos estavam ali, onde estavam as pessoas que os possuíam?
A investigação tomou uma nova direção quando análises de carbono 14 nos materiais orgânicos encontrados na caverna revelaram resultados inconsistentes. Alguns itens datavam de 1981, como esperado. Outros materiais orgânicos, incluindo restos de fogueiras e alimentos, datavam de períodos muito mais recentes, alguns de apenas 2 ou 3 anos antes. Havia evidências de que alguém havia estado naquelas cavernas até muito recentemente, relatou o especialista em datação, Dr. Paulo Henrique. Mas quem e qual era a conexão com o ônibus de 1981? A resposta começou a emergir quando a equipe encontrou, em uma das câmaras mais escondidas do sistema, algo que mudaria completamente a compreensão sobre o caso: um diário. O diário estava cuidadosamente protegido em uma caixa impermeável feita de materiais improvisados. Suas páginas, escritas em caligrafia cuidadosa, que mudava e evoluía ao longo dos anos, contavam uma história que nenhum investigador poderia ter imaginado. As primeiras entradas datavam de junho de 1981 e eram escritas com a caligrafia característica de uma criança. Dia 3, na caverna. A professora Maria disse que temos que ser corajosos. João disse que vai nos tirar daqui quando for seguro. Tenho medo, mas pelo menos estamos todos juntos. As entradas continuavam por meses, depois anos, documentando uma vida subterrânea que havia durado muito mais tempo do que qualquer pessoa havia imaginado possível. Dia 547. Aprendemos a cultivar fungos nas paredes úmidas. A professora Carmen nos ensina matemática todas as manhãs. Ainda esperamos que alguém nos encontre, mas João diz que é perigoso sair. Conforme os anos passavam, a caligrafia no diário se tornava mais madura, mais sofisticada. As entradas revelavam uma comunidade subterrânea que havia aprendido não apenas a sobreviver, mas a prosperar no ambiente das cavernas. Ano 10. Hoje é meu aniversário. Faria 21 anos se estivéssemos lá em cima, mas aqui embaixo, idade não significa nada. Somos todos uma família agora. As entradas finais do diário eram datadas de apenas 3 anos antes da descoberta da caverna. Ano 22. João está muito doente. Ele nos disse a verdade sobre por que estamos aqui. Não podemos mais ficar. É hora de ir para casa, mesmo que não saibamos mais o que casa significa. O diário estava assinado com um nome que fez os investigadores ficarem sem fôlego: Ana Ferreira. Ana era a filha de Conceição, uma das crianças de 10 anos que havia embarcado no ônibus escolar naquele dia de junho de 1981. Se o diário era autêntico, significava que pelo menos algumas das crianças haviam sobrevivido na caverna por mais de 2 décadas. Mas se elas haviam sobrevivido por tanto tempo, onde estavam agora? E qual era a verdade sobre por que estavam lá que João Batista havia finalmente revelado? A resposta a essas perguntas levaria os investigadores a uma descoberta ainda mais perturbadora, uma que revelaria que o desaparecimento do ônibus escolar em 1981 não havia sido um acidente, sequestro ou tragédia random. Havia sido um resgate. A descoberta do diário de Ana Ferreira mudou completamente a direção da investigação. Se as crianças haviam sobrevivido por mais de 2 décadas nas cavernas, a prioridade não era mais entender como haviam morrido, mas descobrir onde estavam agora e por que haviam deixado seu refúgio subterrâneo apenas 3 anos antes de serem encontradas. A doutora Amanda Costa tomou a decisão de tornar pública a descoberta do diário. Em uma coletiva de imprensa que chocou o Brasil inteiro, ela revelou que pelo menos algumas das crianças desaparecidas em 1981 haviam sobrevivido até pelo menos 2003, vivendo em uma comunidade subterrânea sofisticada. Estamos diante de um caso sem precedentes na história mundial, declarou a investigadora federal. 26 pessoas viveram em isolamento completo por mais de 20 anos, criando uma sociedade subterrânea funcional.
Agora precisamos encontrá-las. A reação das famílias foi explosiva. Conceição Ferreira, mãe de Ana, desmaiou ao saber que sua filha havia escrito o diário, que havia sobrevivido, que poderia ainda estar viva em algum lugar. Minha filha tinha 10 anos quando desapareceu, chorou Conceição durante uma entrevista. Agora ela seria uma mulher de 35 anos. Será que ainda me reconheceria? Será que ainda sou a mãe dela? A investigação se concentrou em analisar cada entrada do diário, procurando pistas sobre o que havia realmente acontecido em junho de 1981 e por que João Batista havia levado as crianças para as cavernas. As primeiras páginas do diário forneceram as respostas mais chocantes. Segundo os relatos de Ana, o ônibus não havia se perdido nem sido sequestrado. João Batista havia deliberadamente desviado da rota planejada após receber uma mensagem de rádio urgente. João disse que homens maus estavam esperando por nós na gruta de Maquiné, escreveu Ana em sua primeira entrada. Ele nos trouxe para cá para nos proteger. Disse que só podemos sair quando for seguro. Investigações posteriores revelaram uma verdade aterrorizante sobre a excursão planejada para a gruta de Maquiné. A Polícia Federal descobriu, através de arquivos criminais antigos, que uma quadrilha de traficantes de crianças havia planejado sequestrar o grupo escolar durante a visita à gruta. João Batista dos Santos, aparentemente, havia sido informado sobre o plano através de contatos na polícia. Enfrentando a escolha entre entregar as crianças aos criminosos ou escondê-las até que a ameaça passasse, ele havia escolhido uma terceira opção: fazê-las desaparecer completamente. João conhecia essas cavernas desde criança. Revelou uma investigação sobre o passado do motorista. Seu pai havia sido minerador na região, e João havia explorado essas grutas durante toda a sua juventude. Ele sabia que poderia manter as crianças seguras lá dentro. Mas o que havia começado como uma medida temporária de proteção havia se transformado em algo muito mais complexo. Segundo o diário, João havia descoberto que a quadrilha de traficantes tinha conexões dentro da própria polícia. Não havia como saber em quem confiar para revelar a localização das crianças. João disse que há policiais ruins que trabalham com os homens maus, escreveu Ana em sua quinta entrada. Ele disse que se formos encontrados, nos levarão para longe de nossas famílias para sempre. As professoras Maria Helena e Carmen Lúcia, inicialmente confusas e aterrorizadas pela situação, gradualmente entenderam a gravidade da ameaça e concordaram em ajudar João a proteger as crianças. Juntos, os 3 adultos transformaram o que deveria ser um esconderijo temporário em um lar permanente. A professora Maria disse que somos como os primeiros cristãos que se escondiam nas catacumbas, documentou Ana. Disse que um dia poderemos voltar para a luz, mas por enquanto temos que ser corajosos aqui embaixo. O diário revelava como a comunidade subterrânea havia se organizado ao longo dos anos. João Batista havia se tornado o líder prático, ensinando técnicas de sobrevivência e organizando expedições secretas para obter suprimentos. As professoras mantiveram sua função educacional, assegurando que as crianças continuassem aprendendo mesmo em isolamento. Hoje a professora Carmen nos ensinou sobre fotossíntese usando os fungos que crescem nas paredes, escreveu Ana em 1985. É incrível como plantas podem viver sem sol, talvez nós também possamos. Conforme os anos passavam, o diário documentava como as crianças haviam se adaptado à vida subterrânea. Desenvolveram seus próprios jogos, rituais e tradições. Celebravam aniversários marcando talhes na parede de rocha. Criaram um sistema de governo interno onde as decisões importantes eram tomadas em grupo. Hoje votamos sobre se devemos tentar mandar uma mensagem para nossas famílias, escreveu Ana em 1987. João disse que ainda é perigoso.
votamos em continuar esperando. A análise psicológica do diário revelou algo extraordinário. As crianças não haviam desenvolvido traumas severos, nem problemas mentais graves, apesar do isolamento prolongado. A presença dos adultos responsáveis, a continuidade da educação e o senso de propósito compartilhado haviam criado uma comunidade notavelmente resiliente. É um exemplo único de adaptação humana, observou o psicólogo Dr. Marcos Antônio. Essas crianças desenvolveram uma sociedade funcional em circunstâncias extremas. É tanto inspirador quanto trágico. Mas o diário também revelava o custo emocional do isolamento. As crianças sentiam saudades de suas famílias, questionavam constantemente quando poderiam voltar para casa e lutavam para manter memórias de suas vidas anteriores. Às vezes esqueço como é o rosto da minha mãe, confessou Ana em 1990. Tento desenhar ela na parede, mas sempre sai diferente. Tenho medo de que quando nos encontrarmos de novo, ela não me reconheça. Os anos da década de 1990 foram marcados por maior estabilidade na comunidade subterrânea. As crianças haviam crescido e assumido responsabilidades de adultos. Alguns se tornaram especialistas em encontrar comida, outros em manter os sistemas de água e ventilação, outros em educação e cuidados médicos básicos. Carlos se tornou nosso doutor, escreveu Ana em 1995. Ele aprendeu a tratar cortes e febres usando plantas que crescem na caverna. Luísa virou nossa professora principal, depois que a professora Carmen ficou doente. A década de 2000 trouxe novos desafios. João Batista, agora com mais de 60 anos, começou a mostrar sinais de deterioração de saúde. As professoras também envelheciam, e a responsabilidade de manter a comunidade gradualmente passou para as antigas crianças, agora adultos. João está tossindo muito, escreveu Ana em 2001. Ele disse que se algo acontecer com ele, temos que decidir se queremos continuar aqui ou tentar voltar para o mundo exterior. Foi durante esse período que a comunidade subterrânea começou a receber visitantes inesperados. Segundo o diário, algumas das crianças, agora adultos de 20 e poucos anos, começaram a fazer expedições secretas para o mundo exterior. Miguel saiu para ver como o mundo mudou, documentou Ana em 2002. Ele voltou dizendo que tudo é diferente agora. Há carros estranhos, casas novas, pessoas usando telefones pequenos. Diz que nossa cidade nem parece mais nossa cidade. Essas expedições secretas revelaram que a quadrilha original de traficantes havia sido desmantelada anos antes e que muitos dos policiais corruptos envolvidos no plano original haviam sido presos ou morrido. A ameaça que havia forçado o esconderijo inicial não existia mais. Mas após mais de 20 anos de isolamento, a decisão de voltar ao mundo exterior não era simples. A comunidade subterrânea havia se tornado sua realidade completa. Muitos dos membros tinham medo de como seriam recebidos, se suas famílias ainda estariam vivas, se conseguiriam se adaptar a um mundo completamente diferente. Somos como pessoas de outro tempo, refletiu Ana em 2003. O mundo lá em cima continuou sem nós. Temos medo de que não haja mais lugar para nós lá. A decisão final de deixar as cavernas foi precipitada pela morte de João Batista em 2003. Em seus últimos dias, ele havia confessado toda a verdade sobre o que havia acontecido em 1981, incluindo detalhes sobre a conspiração que havia forçado o esconderijo inicial. João nos contou sobre nossos pais, escreveu Ana em sua penúltima entrada. Disse que eles nunca pararam de nos procurar. Disse que talvez seja a hora de tentar voltar para casa, mesmo que não saibamos mais o que casa significa. A última entrada do diário, datada de dezembro de 2003, era devastadoramente simples.
Hoje, sepultamos João na Câmara Sagrada, junto com nossos objetos de infância. Amanhã, começamos nossa jornada de volta para o mundo. Que Deus nos ajude. Com essa informação, a investigação se concentrou em descobrir o que havia acontecido com os sobreviventes nos 3 anos entre a saída das cavernas e a descoberta do ônibus. A resposta veio através de uma investigação meticulosa de registros públicos e relatórios policiais. A equipe descobriu que, entre 2004 e 2006, várias pessoas com idades entre 20 e poucos e 30 e poucos anos haviam aparecido em diferentes cidades do interior de Minas Gerais e estados vizinhos. Essas pessoas tinham histórias vagas sobre suas origens, não possuíam documentos adequados e demonstravam dificuldades significativas para se adaptar à vida moderna. Muitas haviam sido encaminhadas para serviços sociais como pessoas em situação de vulnerabilidade ou adultos com deficiências de adaptação social. Algumas haviam conseguido emprego em fazendas ou pequenas empresas que não faziam muitas perguntas sobre passado ou documentação. Eles estavam se reintegrando lentamente à sociedade, explicou a assistente social Maria das Dores, que havia trabalhado com vários desses casos. Eram pessoas obviamente inteligentes e educadas, mas que pareciam ter vivido isoladas do mundo moderno por muito tempo. A investigação conseguiu rastrear a localização atual de 19 dos 23 membros originais da comunidade subterrânea. 4 haviam morrido de causas naturais ou acidentes nos anos após deixarem as cavernas. 3 ainda não haviam sido localizados. O primeiro reencontro foi entre Ana Ferreira e sua mãe Conceição. Ana, agora uma mulher de 35 anos, com cabelos grisalhos prematuros e olhos que pareciam muito mais velhos que sua idade, estava trabalhando como bibliotecária em uma pequena cidade a 200 quilômetros de Pedra Azul. O encontro, mediado por psicólogos e assistentes sociais, foi emocionalmente devastador para ambas as mulheres. Ela é minha filha, mas também é uma estranha, admitiu Conceição após o primeiro encontro. 25 anos mudaram nós duas. Ela cresceu sem mim e eu envelheci sem ela. Temos que aprender a nos conhecer de novo. Ana, por sua vez, lutava para reconectar com memórias de infância que haviam sido preservadas como tesouros preciosos durante décadas de isolamento. Lembro da senhora, disse Ana durante o primeiro encontro, usando o formal senhora em vez de mãe. Lembro do seu cheiro, da sua voz cantando canções de ninar. Mas são memórias de uma criança de 10 anos. Eu não sei como me relacionar com a senhora como adulta. Reuniões similares foram organizadas com outras famílias. Nem todas foram bem-sucedidas. Alguns pais haviam morrido durante os anos de busca. Outros haviam se mudado e não puderam ser localizados. Algumas crianças, agora adultos, optaram por não reencontrar suas famílias, preferindo construir vidas completamente novas. É compreensível, explicou o psicólogo Dr. Marcos Antônio. Depois de 25 anos, essas pessoas desenvolveram identidades completamente diferentes. Para alguns, voltar ao passado é mais traumático que seguir em frente. A professora Maria Helena Oliveira, agora com 60 anos, foi encontrada vivendo em um lar para idosos em Brasília. Sua saúde mental havia se deteriorado significativamente após deixar as cavernas, e ela lutava para distinguir entre memórias reais e imaginação. A professora Carmen Lúcia Santos havia morrido em 2005, apenas 2 anos depois de deixar as cavernas. Ela havia se estabelecido em uma cidade pequena no interior de Goiás, onde trabalhava como professora particular para crianças com dificuldades de aprendizagem. Morreu tranquilamente durante o sono, aparentemente de causas naturais relacionadas ao envelhecimento prematuro causado por décadas de estresse.
A investigação também revelou que alguns dos sobreviventes haviam mantido contato entre si após deixarem as cavernas. Haviam formado uma rede de apoio informal, ajudando uns aos outros a se adaptar ao mundo moderno e fornecendo o suporte emocional que só alguém que havia passado pela mesma experiência poderia dar. Nós éramos uma família, explicou Carlos Rodrigues, o menino que havia se tornado o doutor da comunidade subterrânea. 25 anos criaram laços que não podem ser quebrados simplesmente por voltarmos ao mundo exterior. Carlos havia se tornado enfermeiro em um hospital rural, utilizando habilidades de cuidados médicos que havia desenvolvido durante os anos nas cavernas. Ele havia se casado com Luísa, sua companheira de caverna, e juntos haviam criado 2 filhos que nunca souberam sobre o passado extraordinário de seus pais. Decidimos não contar às crianças sobre as cavernas, revelou Luísa. Queremos que elas tenham uma infância normal, sem carregar o peso de nossa história. Miguel Santos, o jovem que havia feito as primeiras expedições de reconhecimento ao mundo exterior, havia se tornado guia turístico especializado em cavernas. Ironicamente, ele agora ganhava a vida levando pessoas para explorar os mesmos tipos de formações rochosas onde havia passado sua juventude. As cavernas não são prisões, filosofou Miguel. Elas são abrigos. João nos ensinou isso. Às vezes, você precisa se esconder no escuro para sobreviver até que seja seguro voltar para a luz. A revelação completa da história do ônibus escolar número 47 causou uma reavaliação fundamental de muitos aspectos do caso. João Batista dos Santos, que havia sido considerado uma vítima ou possível suspeito, foi postumamente reconhecido como um herói que havia sacrificado sua própria vida para proteger 23 crianças. Ele salvou essas crianças, declarou o delegado federal responsável pelo caso. Fez uma escolha impossível em circunstâncias impossíveis e dedicou o resto de sua vida a proteger essas crianças. É um dos atos mais altruístas que já documentamos. A cidade de Pedra Azul decidiu honrar João Batista, Maria Helena e Carmen Lúcia com um memorial na Praça Central. O ônibus escolar número 47 foi removido das cavernas e restaurado, sendo posteriormente exibido em um museu dedicado à história extraordinária de sobrevivência e sacrifício. As cavernas onde a comunidade havia vivido por 25 anos foram transformadas em um sítio histórico protegido. Pesquisadores de todo o mundo vieram estudar como um grupo de pessoas havia conseguido criar uma sociedade funcional em isolamento completo, desenvolvendo técnicas de sobrevivência e mantendo coesão social em circunstâncias extremas. É um case study único em resiliência humana, observou a antropóloga Dr. Sandra Martins. Essas pessoas não apenas sobreviveram, elas prosperaram, criaram uma cultura, mantiveram valores humanos e cuidaram uns dos outros de maneiras que desafiam nossas suposições sobre o que é necessário para a civilização. Para as famílias envolvidas, o processo de reunificação continuou sendo complexo e emocionalmente desafiador. Algumas famílias conseguiram reconstruir relacionamentos significativos. Outras descobriram que 25 anos haviam criado abismos intransponíveis. Não existe um final feliz simples para uma história assim, refletiu Conceição Ferreira 2 anos após reencontrar Ana. Recuperamos nossas crianças, mas elas não são mais crianças. São adultos que tiveram vidas completas que não incluíram suas famílias originais. Estamos aprendendo a amá-las como são agora, não como memórias de quem elas eram. Ana Ferreira eventualmente se mudou de volta para Pedra Azul, onde trabalha como diretora da Biblioteca Municipal. Ela nunca se casou nem teve filhos, dedicando sua vida a preservar e compartilhar histórias, tanto as documentadas em livros quanto as vividas em cavernas. As cavernas me ensinaram que histórias são o que nos mantém humanos,
disse Ana durante uma entrevista em 2010. Nos 25 anos que passamos lá embaixo, contávamos histórias uns aos outros todas as noites. Histórias sobre nossas famílias, sobre o mundo exterior, sobre nossos sonhos. As histórias nos mantiveram conectados à humanidade, quando tudo o mais havia sido tirado de nós. O diário que Ana havia mantido durante os anos subterrâneos foi publicado como livro em 2008, tornando-se um best-seller nacional. Os direitos autorais foram divididos entre todos os sobreviventes e as famílias dos que não sobreviveram, criando um fundo que apoiava pesquisas sobre traumas de isolamento e programas de reunificação familiar. Em 2011, 30 anos após o desaparecimento original, os sobreviventes se reuniram pela primeira vez desde que haviam deixado as cavernas. O encontro foi realizado em Pedra Azul, na entrada selada das cavernas onde haviam passado suas juventudes. Foi como uma reunião de família, descreveu Carlos Rodrigues. Pessoas que haviam compartilhado uma experiência que ninguém mais no mundo poderia entender. Choramos pelos que não conseguimos salvar, agradecemos pelos que sobreviveram e celebramos o fato de que finalmente podíamos contar nossa história ao mundo. A história do ônibus escolar número 47 se tornou um dos casos mais estudados e documentados na história brasileira. Inspirou livros, documentários, filmes e pesquisas acadêmicas em campos que iam da psicologia à espeleologia. Mais importante, se tornou um testemunho da capacidade humana de sobreviver, adaptar e manter humanidade mesmo nas circunstâncias mais extremas. Essas pessoas provaram que a civilização não é sobre tecnologia ou infraestrutura, concluiu o sociólogo Dr. Roberto Campos. É sobre pessoas cuidando umas das outras, educando suas crianças, mantendo esperança e preservando valores humanos fundamentais. Eles fizeram isso em uma caverna por 25 anos, com nada além de sua determinação e amor mútuo. Hoje, mais de 15 anos após a descoberta das cavernas, a maioria dos sobreviventes vive vidas relativamente normais em diferentes partes do Brasil. Alguns mantêm contato regular, outros preferiram seguir caminhos separados. Todos carregam as marcas de uma experiência que os transformou de maneiras profundas e permanentes. As cavernas permanecem seladas, preservadas como um memorial, tanto à tragédia quanto ao triunfo humano que representam. Visitantes podem ver o local onde 26 pessoas desapareceram em 1981 e onde 23 delas sobreviveram para contar uma das histórias mais extraordinárias de resistência e adaptação humana já documentadas. E na Biblioteca Municipal de Pedra Azul, Ana Ferreira continua preservando histórias, lembrando a todos que visitam que mesmo nas profundezas mais escuras, a luz da humanidade pode sobreviver se pessoas corajosas estiverem dispostas a protegê-la. A história do ônibus escolar que desapareceu em 1981 e foi encontrado 25 anos depois não é apenas sobre um mistério resolvido. É sobre a capacidade extraordinária dos seres humanos de encontrar esperança na escuridão, criar família onde não há sangue e manter fé quando todo o mundo exterior parece ter desaparecido. É uma história que prova que, às vezes, ser encontrado não é o fim da jornada, é apenas o começo de aprender a viver novamente.